Fala aí galera, eu sou o Daniel e esse é o primeiro vídeo do nosso canal Reforma Jovem. É isso daí, a gente vai começar com um quadro chamado Apografando, que o objetivo dele é falar sobre coisas da cultura pop e tentar fazer um link dessa cultura com a Bíblia, ou seja, pegar seriados, filmes, desenhos, animes e essas coisas e ver o que a gente pode tirar de cristão dessas coisas que nós vemos. E para esse primeiro Apografando eu escolhi um anime que eu gosto dele muito e a gente vai falar um pouco dele, que é o Boku no Hero Academia. Boku no Hero é um desenho que conta a história de um garoto chamado Midoriya. E nessa história, todos os seres humanos eles têm poderes especiais, que o desenho chama de individualidade. E por causa desse fenômeno de individualidade em todas as pessoas, a profissão de super-herói ela começou a se tornar uma profissão muito procurada pelas pessoas, até a ponto de quase substituir o trabalho da polícia. O sonho do Midoriya desde pequeno sempre foi ser um super-herói, mas ele meio que era zoado na escola porque acabou que ele nasceu sem nenhuma individualidade, diferente de todas as outras pessoas. Então, como é possível se tornar um super-herói se você não tem nenhuma individualidade? Bom, pelo menos isso foi uma realidade até ele conhecer o ídolo número 1 dele, que é o super-herói mais poderoso dessa animação, desse desenho chamado All Might. Ele é tão poderoso desse desenho que ele é considerado símbolo da paz mundial, de tão forte que ele é. No meio de vários dramas que acontecem na história, meio que o All Might ele reconhece que o Midoriya ele tem aquilo que é preciso para se tornar um super-herói, mesmo que ele não tenha nenhuma individualidade. É uma característica que ele tinha, que faltava em muitos super-heróis daquela época, que é o quê? A vontade gigantesca de salvar as pessoas, a ponto de você ver alguém em perigo e o seu corpo se mover sozinho para você ir salvar aquela pessoa. Logo depois de falar isso do Midoriya, que ele tinha essa característica, o que acontece? O All Might revela que o poder dele ele pode ser passado para a próxima geração, ele podia escolher um sucessor. E por causa do fato do Midoriya ter essa característica que faltava em muitos heróis, ele escolheu o Midoriya para ser o sucessor dele. E a aventura do anime começa aí, com o Midoriya sendo um discípulo do All Might até ele se tornar um super-herói. A pergunta que não quer calar é: o que o Boku no Hero pode nos ensinar sobre o Evangelho? O que o Boku no Hero ele pode nos dizer sobre a Bíblia? Bom, a gente pode começar fazendo um link de que a vida que o Midoriya tinha antes de se tornar um discípulo do All Might é muito parecida com a vida que nós cristãos temos hoje. Por quê? Às vezes nós paramos para olhar algumas pessoas na igreja que são muito talentosas, elas pregam bem, elas falam bem, elas ensinam, elas sabem tocar, e nós começamos a pensar que nós somos uma espécie de membro insignificante, que só está ali para preencher o lugar no banco da igreja. E por causa disso nós pensamos que Deus só escolheu essas pessoas para trabalhar dentro da igreja. E isso é uma mentira. A gente vai conferir isso, por exemplo, na Bíblia, no livro de 1 Coríntios. Aqui no capítulo 1, ainda, a partir do versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir ao nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, Deus não chamou nenhuma pessoa para trabalhar porque essa pessoa é habilidosa. Na verdade, esses irmãos que têm certas habilidades, que são muito úteis na obra, eles são minoria na igreja. Então, nós não devemos olhar para o irmão que é habilidoso com alguma coisa e achar que nós não fomos chamados a pregar o Evangelho só porque não temos essas habilidades. E da mesma forma que o All Might ele passou os poderes para o Midoriya, que era o discípulo dele, Jesus Cristo ele fez o que com a gente? Ele deixou o Espírito Santo dele, que em Efésios 1 lá diz que é o penhor da nossa herança. E é esse Espírito que nos capacita a falar do Evangelho, não é nenhuma habilidade que possa ter em nós. Nós devemos lembrar que
Pregar o Evangelho é uma ordem de Jesus, não é uma opção. Então, nós não temos o direito de recusar a falar de Jesus para alguém só porque nós não temos nenhuma habilidade. Nós temos que cumprir essa ordem. Nós nunca devemos nos sentir menos chamados a pregar do que as pessoas que têm habilidades, os grandes teólogos, os grandes pastores. O próprio reformador Martinho Lutero disse uma frase muito legal. Ele falou que todos os seres humanos são mendigos. A única diferença de nós, os cristãos, para as outras pessoas é que nós somos os mendigos que sabem onde encontrar o pão. Então, ninguém é mais importante ou menos importante na casa de Deus. A única diferença, na verdade, entre nós, os cristãos, e até as pessoas que não são cristãs, é que nós sabemos onde encontrar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Assim como Midoriya, a única coisa que nós precisamos ter é a louca vontade de salvar as pessoas. Uma vontade louca de dizer para elas onde encontrar o pão, o verdadeiro pão, o pão da vida, que é Jesus. Uma vontade tão louca a ponto da nossa boca se mexer por vontade própria e começar a falar de Deus. Nós temos que cumprir o ID, independente de nós sermos habilidosos ou não. Nós temos que falar de Cristo, aquele que fez de nós os seus discípulos, aquele que, diferente do anime, é o verdadeiro Almighty. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.